Olá, tudo bom com vocês? Hoje a nossa conversa vai ser para falar sobre hábito. E hábito é aquela coisa que é difícil de mudar, principalmente quando a gente fala aí em reeducação alimentar. Quantos de vocês já tentaram mudar um hábito, ou melhorar um hábito, ou aprimorar esse hábito e tiveram muita dificuldade? Então, hoje a gente vai falar sobre o poder do hábito. Bom, mudar, a gente sabe que não é fácil, né? Mas a gente primeiro precisa entender aí como que o hábito, ele é formado, né? Então, vai ser isso sobre o que a gente vai conversar aqui sobre isso um pouquinho, tá? Então, o hábito, ele é formado por um comportamento que ele é aprendido e ele vai se repetindo. Sabe aquele hábito que se torna automático? Sabe quando você dirige, você já dirige no automático ali? Você vai, troca uma marcha, enfim, acelera, freia. É a mesma coisa. O hábito, ele é formado por um comportamento que ele foi aprendido e você vai repetindo isso com uma certa frequência, certo? Quando a gente fala em hábito alimentar, normalmente a gente sempre fala que o ideal é que você faça aquele hábito, né? Ou exerça aquele hábito sempre no mesmo horário, no mesmo local e da mesma forma. Não só para o hábito alimentar, na verdade, para todos os tipos de hábito, quando a gente vai formar um hábito novo, até aquele hábito se tornar automático, tá? Às vezes a gente pode começar a criar esse hábito por uma deixa. Então, por exemplo, você sabe que você precisa melhorar porque você não toma café da manhã. Então, opa, eu sei que eu não tomo café da manhã e eu preciso melhorar isso e começar a tomar o café da manhã, tá? Qual que é o comportamento? Qual que é a rotina relacionada ao café da manhã? Você não come nada? Então, esse é o seu comportamento. Então, a deixa é você não tomar café da manhã, o comportamento relacionado ao café da manhã é não comer nada nesse período da manhã, e uma recompensa também está aí dentro dessa jogada, que muitas vezes vai ganhar mais tempo, por exemplo, para dormir, ou porque você tem que sair rápido, então você ganha tempo porque você acaba não tomando café da manhã para você chegar no trabalho no horário, mas você acaba deixando de tomar café da manhã. Então, se você, eu estou colocando aqui o exemplo para vocês, do café da manhã, né? Mas pode ter outras situações. Então, por exemplo, uma outra situação aí que seria uma outra deixa aí, de um outro hábito, para a gente poder explicar isso um pouco melhor para vocês. Por exemplo, dormir tarde. Tá, então você dorme tarde todos os dias, tá? Qual que é o comportamento que você, ou a rotina que você tem em relação a esse sono? Você não dorme cedo, você vai dormir tarde, e qual que é essa recompensa, né? Eu durmo tarde porque eu preciso trabalhar até tarde. Eu durmo tarde porque eu preciso estudar. Eu durmo tarde porque eu preciso, quando eu chego do trabalho, eu preciso elaborar algo para o dia seguinte. Enfim, então sempre tem esses três pontos envolvidos, que é uma deixa, um comportamento e uma recompensa. Então, muitas vezes você não faz algo porque você não quer. Na verdade, você muitas vezes não tem um hábito específico, porque existe algo por trás que te traz essa recompensa. Então, você ganha alguma coisa deixando de fazer esse determinado hábito. Tem hábito que é ruim e tem hábito que é bom, né? E isso também a gente vai identificando ao longo do tempo, né? E o hábito ruim não significa que ele vai trazer um sentimento ou uma ação ou uma emoção ruim. O hábito ruim, ele pode trazer sim um prazer e uma sensação boa, né? Como o hábito bom, também pode ser que ele não traga de imediato um prazer ou uma sensação boa, né? Então, por exemplo, um hábito ruim que a gente colocou aqui, comer doce todos os dias. Não é legal você poder comer doce todos os dias, para quem gosta de doce? É legal, você tem aquele prazer imediato, mas a recompensa final não vai ser tão positiva, tá? Da mesma forma, o hábito bom, ele não pode trazer uma sensação prazerosa logo de cara. Porém, ela vai te trazer uma recompensa futura. Então, por exemplo, fazer atividade física, criar esse hábito de fazer atividade física. É uma coisa que demora para fazer, para quem não gosta, é um hábito difícil de você criar,
mas no futuro você vai ver a recompensa na questão do seu emagrecimento, na questão da saúde, disposição, definição corporal. Então, tanto o hábito ruim quanto o hábito bom, ele tem esses dois caminhos, que é um prazer, uma sensação boa imediata, ou a recompensa vai vir depois de prazer e a sensação boa vai vir depois. Então, não necessariamente um hábito ruim vai trazer uma sensação ruim imediata, e nem um hábito bom vai trazer um prazer, uma sensação boa também imediata, né? Tudo isso vai depender aí, é claro, do hábito que você está tentando melhorar. E aí, eu preciso já de desmistificar para vocês algumas coisas, tá? A questão da fome, tá? Fome é normal todo mundo sentir. A fome é fisiológica. E o que normalmente a gente percebe é que as pessoas hoje em dia elas têm um pouco de medo de sentir fome, tá? Gente, não precisam sentir medo de sentir fome. Sentir fome é normal, né? É fisiológico. Todo mundo precisa sentir fome para a gente poder viver. E aí vem a pergunta: o porquê que a gente come? Né? Então a gente come por essa fome fisiológica, a gente come porque na nossa frente foi apresentada uma comida bonita e cheirosa, e isso acaba aguçando o nosso paladar para a gente comer aquela comida. A gente come para controlar o peso, a gente come para lidar com as emoções, então a gente acaba usando a comida como remédio. Então, por exemplo, você está triste, ou você brigou com o seu marido, ou brigou com o chefe, e para silenciar ou para acalmar essa emoção, você acaba usando a comida como remédio. Então, quantas vezes você já é estressado, nervoso, enfim, estava lá numa situação de estresse ou ansiedade, acabou usando a comida como remédio, né? Então, tem muito disso também. A gente come para saber lidar com essas emoções. A gente come por tradição familiar. Então, na sua família deve ter alguma comida aí que sua mãe ou que sua avó fazia desde sempre, que desde a sua infância você lembra dessa comida e você acaba comendo aquele alimento por essa tradição e por gostar desse alimento. E essa comida da tradição familiar, ela está muito relacionada com a comida afetiva, porque é uma comida que lembra algo, traz algo à nossa memória, né? E a gente gosta, né, de comer esse alimento. Então, traz à nossa memória certas emoções, lembra a gente de um determinado tempo. Então, isso também a tradição familiar, a comida familiar, ela também está muito relacionada com essa comida afetiva. A gente come por uma questão de cultura, por uma questão de religião, por uma questão de moda, e, gente, moda é o que dentro da nutrição mais tem, né? Então, quantas vezes a gente não vê por aí as pessoas falando sobre determinados alimentos. Então, por exemplo, a partir de hoje começa a usar óleo de coco, ou começa a usar, sei lá, um chá específico, porque isso vai te ajudar a emagrecer, ou vai melhorar a sua saúde. Então, a gente come também por moda. A gente come por uma orientação profissional, no caso aqui, nutricionista, e também alguns médicos aí também acabam passando algumas orientações, apesar de não ser a função específica do médico, tá? O médico, ele orienta em outros quesitos. A orientação nutricional, ela é exclusiva do profissional nutricionista. A gente come por status, então, comer determinados tipos de alimentos, por exemplo, também demonstra que você tem um status diferente, enfim, e a gente come por vontade e porque a gente acha gostoso. Então, olha por quantos motivos a gente come e muitas vezes a gente fica brigando com o nosso organismo, né, para a gente não comer ou deixar de comer algo ou diminuir o consumo de algum alimento, mas a gente fica focado muito em alguns tipos, em algumas formas de comer, né? Então, por exemplo, porque você tem vontade, porque você acha gostoso, isso é muito comum a gente focar nisso, né? E na questão do controle do peso. Então, são dois fatores aqui que eu identifico com muita frequência na grande maioria dos meus pacientes e na grande maioria das pessoas. É claro, a gente come também por fome, mas quando você está querendo controlar o peso, né, muitas vezes até a fome você tenta ir segurando ela para você não comer, tá? Outros detalhes também que a gente precisa prestar bastante atenção é que a gente come por fatores externos,
e fatores internos, fatores ambientais, por conhecimento e por crenças. Então, fatores externos. É hora de comer. Deu meio-dia ali, é hora do almoço. Muitas vezes a gente nem está prestando atenção muito se a gente está sentindo fome ou não. Mas deu o horário do almoço lá no seu trabalho, é hora do almoço, você vai lá, bate o cartão e sai para comer. Fatores internos. Fome, porque eu quero comer, porque ou por alguma questão sentimental, ou por alguma questão emocional, estou ansioso, estou estressado. Então, esses são fatores internos. Fatores ambientais também. Então, por exemplo, você está ali num local onde tem uma disponibilidade de comida muito grande, você olhando para aquela comida, você acaba comendo também, por esses fatores ambientais ali no local que você está. Por conhecimento, então, quando você está num grupo no qual você tem um conhecimento específico que está sendo passado naquele grupo, então você tem um conhecimento. Então, por exemplo, a maioria de vocês já estão comigo fazendo acompanhamento nutricional ou estão no grupo de emagrecimento, e aqui a gente está ensinando vocês a comerem da forma correta, da forma mais saudável. Então, a gente come também por ter esse conhecimento. Então, a gente acaba direcionando a nossa alimentação para a gente se alimentar de uma determinada forma por esse conhecimento também, tá? Por crenças, a gente come por crenças, porque a gente acha que determinado alimento faz bem ou não. Então, a somatória de tudo isso a gente acaba criando os hábitos de comer, né? Então, olha só como essa lista ela é grande. Então, a gente come por diversos fatores, né? Como eu falei anteriormente, fome, apresentação da comida, status, porque é gostoso, porque quer perder peso. E os fatores aí também, externos, internos, ambiental, por questão de conhecimento e por questão de crença. Então, o hábito, ele não é formado de uma forma tão simples quanto a gente pensa, né? Então, tudo bem. Mas, Nutri, eu tenho fome. Será que realmente você tem fome? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa fazer aí. Fome, quando a gente come por fome, a fome é fisiológica. Ela demonstra, o corpo dá sinais que você está com fome fisiológica. Então, a barriga ronca, você sente, algumas pessoas sentem fraquezas, algumas pessoas sentem queda de pressão, porque estão com fome e muitas vezes não comeram. Então, existe a fome fisiológica. E quando a gente come, a gente acaba ficando saciado e, ok, a fome passou, não preciso mais comer. Além da fome, a gente também come por apetite. A gente, na verdade, acaba confundindo fome com apetite. E a vontade, a fome com apetite e a vontade também com a fome. Então, ó, a gente come por fome, por apetite e por vontade. Então, apetite é quando você come uma comida, aquela comida tá gostosa e você fala, eu vou bater um pratão de novo porque essa comida tá muito boa. Então, você vai lá e você come. Nutri, eu tenho fome, será que é mesmo? Vamos pensar se é fome mesmo? Muitas vezes a gente come por vontade. Essa vontade, muitas vezes, ela acaba que confundindo a nossa cabeça. Por quê? A vontade, normalmente, ela existe em várias vertentes sobre a vontade de comer, tá? Então, normalmente, a gente tem uma vontade de comer algo específico. Então, por exemplo, nossa, me deu vontade de comer um bolo da minha mãe, ou me deu vontade de comer chocolate. É uma vontade específica. Mas quem aqui já não se deu conta aí que você falava assim, nossa, vontade de comer alguma coisa, mas não sei o que que é. E aí você abre a geladeira, você abre o armário, você sai abrindo tudo e você sai beliscando tudo para você identificar o que que é essa vontade que você está com vontade de comer. Dessa vontade de comer alguma coisa, mas você não sabe o que que é. Então não é uma vontade específica. E isso, a gente acaba confundindo tudo isso com fome, né? Então, prestar atenção também nos sinais e sintomas que o seu corpo está te dando. Você está com fome fisiológica? Você está sentindo a sua barriga roncar? Você está, sei lá, a pressão caiu? Está sentindo um certo desconforto no seu organismo porque você está com fome fisiológica? Ok, você vai comer e com certeza você vai sentir a saciedade e depois essa fome vai passar. Agora, se for apetite ou se for vontade, você vai comer, mas não vai passar. Você ainda vai querer comer mais, você vai ter a necessidade de comer mais.
tá? Existem alguns erros aí também no meio do caminho, quando a gente fala para a gente criar novos hábitos, né? Então, que a gente acaba colocando, né, no nosso, tendo como verdade e que vai atrapalhar nesse processo, tá? Então, a gente achar que criar esses novos hábitos, você nunca mais vai comer o que você gosta, você só vai comer comida ruim e coisas que você realmente não gostaria de comer. Pensar em comida o dia inteiro. Então, tem algumas pessoas que acham, quando começam um tratamento nutricional, elas ficam pensando tanto naquilo que elas não podem comer e esquecem daquilo que elas podem comer, que isso acaba gerando uma ansiedade enorme. Então, ela fica ali o tempo todo só pensando em comida, e isso acaba gerando mais ansiedade, e isso faz com que ela coma mais, tá? Outro erro bem comum, tirar o foco de um problema ou de uma insatisfação e descontar na comida. Então, estou com um problema no meu trabalho, então vou comer um chocolate, preciso comer um chocolate. Estou com um problema, briguei com o filho, vou lá, então vou tomar um sorvete. Então, você só está tirando o foco de um problema e está descontando na comida. A comida naquele momento vai te trazer uma satisfação imediata, só que depois ele vai trazer uma recompensa depois que vai te deixar chateado, porque muitas vezes não era para você comer naquele momento o sorvete, não era para você comer naquele momento chocolate. E normalmente, quando isso acontece, depois que você termina de comer, que você se acalma, você faz o quê? Você começa a se sentir culpado. Nossa, para que eu fui comer aquilo? Nossa, eu não devia ter comido esse alimento. Então, é tirar, sabe aquilo que eu falei anteriormente? Usar a comida como remédio? É exatamente isso. Você tira o foco de um problema e acaba descontando na comida, tá? Então, a gente precisa ficar atento nisso, nesses detalhes. Por quê? São esses detalhes que fazem a diferença. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: a gente não tropeça em montanha, a gente tropeça nas pedrinhas, porque a montanha está ali grande e enorme para a gente ver. E muitas vezes a gente não presta atenção ali nas pedrinhas que estão no caminho. Então, são pequenos detalhes, mas que vão fazer toda a diferença quando a gente fala sobre criar novos hábitos. Então, prestem atenção nisso, e esse tipo de pensamento e de atitude acaba sabotando o seu resultado. Então, esquece essa história de que você nunca mais vai comer o que você gosta, que você só vai comer comida ruim. Pelo contrário, gente, quantos de vocês estão aqui assistindo essa aula e já mudou esse pensamento, mas tem outras pessoas que ainda têm esse pensamento, né? Então, dentro do meu tratamento nutricional, eu sempre priorizo que vocês tenham as refeições livres de vocês. E eu não coloco, né, o dedo aí na refeição livre de vocês. Vocês escolhem o que vocês vão comer. Se vai ser a pizza, se vai tomar um vinho, se vai comer um lanche, se vai comer bolo, se vai para o aniversário e vai comer salgadinho no aniversário. Eu não coloco lá o que vocês vão comer nessa refeição, porque vocês precisam de ter liberdade de decisão, liberdade alimentar. Dentro da nutrição, é isso que a gente precisa ensinar como deve ser uma alimentação saudável, qual que deve ser o ideal de alimentação, mas também ensinar que vocês precisam ter essa liberdade alimentar, de escolher o que vocês gostam de comer aí nas refeições livres e saber como equilibrar também essa alimentação saudável com essas refeições livres aí que vocês têm, tá? Outra coisa que precisa ficar claro também é que o tipo de alimentação que você tem reflete a vida que você tem também. Então, pensem só, se você é uma pessoa que você não consegue se organizar, se você não consegue se planejar, automaticamente, provavelmente a sua alimentação também deve seguir esse mesmo padrão. Então, se você tem uma alimentação desregrada, se você não consegue seguir horários, se você se alimenta mal, isso acaba refletindo, é um reflexo do tipo, do estilo de vida que você tem também. Então, prestar atenção também no que você está refletindo, né? O que você está fazendo, na verdade, não só da sua alimentação, mas do seu estilo de vida como um todo. O estilo de vida contemporâneo, ocidental, ele é um estilo de vida
que ele leva a pessoa a ser mais ansiosa, ser uma pessoa mais estressada, a pessoa ter depressão, todo mundo viver correndo, dormir pouco, falta de ânimo, cansaço, e esse estilo de vida joga a gente para comer comida industrializada, comida com muito açúcar, com muita gordura, com muito sal, porque é um estilo de comida que é mais rápida de se fazer. A gente está mais ali, está mais disponível para a gente. Não demora tanto tempo para fazer. Então, é esse estilo de vida que a gente está vivendo. A gente dorme pouco, a gente se estressa muito, a gente está muito insatisfeito, muitas vezes com um monte de coisa, né? Está ansioso, está estressado, muitas vezes o corpo já reflete esse estilo de vida, então você acaba tendo mais dor de cabeça, tendo mais enxaqueca, você tem problemas intestinais, seu intestino não é bom, não funciona todos os dias, você tem problemas com digestão, tem gordura no fígado, às vezes já tem uma diabetes, um colesterol alto, e tudo isso está refletindo o quê? O estilo de vida que você tem. Não só na questão alimentar, mas em outras questões também, como sono, descanso, trabalho. Então, prestem atenção no estilo de vida que vocês têm. E para corrigir tudo isso, gente, vocês não precisam querer corrigir tudo isso de uma única vez. A gente precisa de ir mudando os hábitos um por vez. Muitas vezes a gente acaba tendo dificuldade no dia a dia, por quê? Porque a gente quer mudar todos os hábitos de uma vez só. E essa ansiedade de querer mudar o hábito, todos os hábitos de uma vez só, acaba atrapalhando. Então, o ideal é que a gente vá mudando um ou dois hábitos aos poucos, né? Então, já consegui formar esse hábito, já ficou claro para mim como eu tenho que fazer para executar e para ter esses dois hábitos aí no meu dia a dia. Ok, vai para os próximos dois. E assim por diante, para que fique fácil e que você não acabe desistindo aí no meio do caminho. E mudar hábito, a gente precisa ter isso claro também na nossa cabeça. Mudar hábito não é fácil. Por isso que eu falei para vocês, a gente precisa mudar um passo, um hábito de cada vez. Então, o primeiro passo é a gente ter consciência e clareza, que a gente precisa mudar alguma coisa. Então, mudar algo inconscientemente é difícil. Então, a gente precisa saber o que a gente precisa mudar. E aí, eu vou dar uma dica para vocês. Peguem um caderno ou uma folha e escrevam os hábitos que você precisa mudar. Escreveu todos os hábitos que você precisa mudar? Começa a classificar aí qual hábito que você vai mudar primeiro, qual que é mais importante para você mudar primeiro. Você pode classificar pelo grau de importância ou você pode classificar pelo grau de dificuldade. Então, isso também é uma dica aí para vocês. Classificar pelo grau de dificuldade, você pode começar pelos hábitos mais fáceis, que você já sabe que você vai conseguir fazer com mais facilidade. E deixar os mais difíceis para o final, tá? Agora, se você tem algum problema de saúde, é algo que você precisa mudar com uma certa urgência, interessante é você classificar esses hábitos aí como um grau de importância. Então, não, preciso mudar isso aqui é urgente, porque eu preciso melhorar isso aqui para ontem. Então, por exemplo, preciso melhorar o meu intestino para ontem. Então, qual que é o hábito que eu preciso mudar para melhorar meu intestino? Eu preciso tomar mais água, eu preciso fazer atividade física, eu preciso comer mais vegetais, eu preciso comer mais fibras. Opa, então você citou aí 3 hábitos que você precisa modificar. Então, você coloca ali na lista. Quando a gente faz uma lista de hábitos que a gente precisa mudar no dia a dia, talvez para cada hábito, né? Isso é importante também. Você precisa também abrir aí uma outra abinha, né? Existe até o que a gente chama de mapa mental, não sei se vocês já ouviram falar, que você faz uma listinha de coisas que você precisa fazer e para cada hábito que você vai mudar, você abre ali uma outra pastinha falando o que você precisa fazer para mudar aquele determinado hábito. Então, eu falei aqui para vocês. Você fez uma lista ali de hábitos, você identificou que você precisa melhorar o seu intestino. E eu falei 3 coisas para melhorar o intestino: água, atividade física e o consumo de fibras. Então, você já vai abrir uma outra abinha para colocar esses 3 pontos que você precisa melhorar. E isso precisa estar claro para você, porque para você não se perder no meio do caminho. Porque para se perder, quando a gente precisa mudar vários hábitos, é muito fácil.
tá? Você precisa também de conhecimento. Então, o que eu preciso fazer para mudar esse hábito? Né? Então, não é simplesmente assim, vou mudar esse hábito, preciso melhorar meu intestino. Tá, gente, você precisa fazer para melhorar esse intestino, e você precisa fazer para tomar mais água. Então, ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento também para mudar o hábito também é importante. Os estudos, eles apontam, eles demonstram aí que é importante mudar um hábito por vez, porque é mais fácil, eu falei para vocês, um hábito, no máximo 2 ali por vez, porque aí você vai mudando aí aos poucos, vai ficando realmente mais fácil todo esse processo, tá? Então, vai mudando um hábito e isso vai se tornando mais fácil você mudar o seu comportamento, mas sempre prestar atenção naquela deixa que eu falei para vocês, naquela recompensa, tá? Então, vamos voltar um pouquinho lá. Qual que é a deixa? Vou pegar o exemplo do intestino. Meu intestino não funciona. Ok. Qual que é o comportamento ou a rotina dessa deixa que a gente colocou lá no começo, agora eu vou trazer para o intestino. Não vou no banheiro todos os dias. E isso me incomoda, me traz muita dor. Qual que é a recompensa disso? Que você precisa mudar. Se o intestino não está funcionando. É meu intestino funcionar e eu vou ter uma melhora em todo o meu organismo. Então, sempre lembrar disso. Qual que é o hábito, qual que é a deixa, qual que é a rotina e qual que é a recompensa disso, tá? Sempre lembre da recompensa, gente. Eu acho que pensar sempre na recompensa, eu acho que é sempre interessante, não esquecendo dos outros pontos. Por quê? Tem alguns hábitos que vão ser bem chatinhos de você mudar, mas quando você traz para sua memória a recompensa que você vai ter mudando esse hábito, você fica animado e motivado a continuar e não parar. Então, faça uma lista dos seus hábitos, dos comportamentos que você precisa mudar e vai mudando 1 ou 2 por vez. O hábito, ele deve ser automático, como dirigir, tomar banho e escovar os dentes. E para tornar esse hábito automático não é tão fácil, mas a gente vai tentando todos os dias. A gente não deve parar ou desistir aí no meio do caminho. Então começa a mudar, por mais difícil que for, vai tentando até isso se tornar automático. Eu criei um hábito há uns anos atrás que eu tenho isso já como automático realmente na minha vida. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é tomar água. Então, eu já deixo ali a água do lado da minha cama, eu acordo, sento lá na minha cama e já tomo água. Às vezes eu consigo tomar até uma quantidade legal, uns 300 ml logo de cara, assim, de manhã. E isso também já tem estudo também, já demonstrando que tomar essa água em jejum, ele ajuda também o nosso organismo aí a eliminar as toxinas que foram produzidas aí durante o período da noite, tá? Tem os hábitos que são afetivos, que muitas vezes está relacionado com aquela questão da comida afetiva também, né? Então, vão ter hábitos que você vai criar e que você vai te lembrar, vai te remeter a algo do passado, tá? Ou de pouco tempo atrás também. Alguns hábitos, eles vão ser mais difíceis de mudar, vai demandar mais energia, e é nesses hábitos que a gente tem que ter mais atenção. Por isso que eu falei para vocês que para vocês classificarem esses hábitos, ou no grau de importância ou no grau de dificuldades, tá? Então, os que forem mais fáceis, se para você, na sua cabeça, for mais fácil você fazer esses, então façam esses que são mais fáceis e deixem os mais difíceis aí pro final, tá? Bom, um hábito, ele não pode ser erradicado ou substituído. Ou seja, é possível você transformar o seu hábito não saudável em um hábito saudável? Como? Tá? Então, isso também é uma pergunta que as pessoas fazem. E assim, se a gente for pensar, então a gente precisa de pensar sempre assim, como que eu vou fazer para tornar esse mau hábito num bom hábito? Então, por exemplo, eu tenho o hábito de não tomar água. E esse hábito já vem com você há muitos anos. Então, não pensa que esse hábito ele vai sair da sua vida. Na verdade, ele vai ser transformado por um bom hábito.
Então, que hábito é esse? Tomar água? Então, tá bom. Como você vai transformar esse hábito ruim numa coisa positiva? Então, eu vou transformar esse hábito num hábito bom. Então, eu vou começar a tomar água. E como que eu vou fazer isso? E aí, a gente tem que pensar, montar um plano. Quem lembra aqui no desenho da Turma da Mônica, que o Cebolinha, ele montava os planos lá para pegar o Sansão, e ele sempre fazia uns rabiscos, né, no papel e mostrava para o Cascão como que ele, como ele faria para pegar ali o Sansão da Mônica. É exatamente isso. A gente precisa de pensar num plano para poder mudar esse hábito também, né? Então, como que eu vou fazer para começar a tomar mais água, para transformar esse hábito ruim num hábito bom? Ah, eu vou colocar no meu celular alarme para me lembrar que eu preciso tomar água. Então, eu vou colocar a cada 1 hora ali um alarme de água. Ah, não, vou baixar um aplicativo que me avise que eu preciso tomar água. Vou andar com uma garrafa ali do meu lado. Até ao horário do almoço, eu vou tomar uma garrafa de água que eu vou deixar aqui na minha mesa. Então, a gente tem que se cercar de estratégias e de lembretes até que esse hábito se torne automático, tá? Força de vontade é o maior hábito que a gente pode ter, só que ela tende a ter fim. Então, só ter força de vontade para mudar um hábito não basta, tá? É mais fácil a gente adquirir um hábito saudável quando a gente começa, por exemplo, fazendo algo logo pela manhã, quando você ainda não colocou aí, quando você não passou por nenhum tipo de estresse durante o dia, por nenhum tipo de ansiedade. Então, pensar que assim, a força de vontade vai ser importante? Vai. Ela vai ser importante para você começar. Só que ela vai ter um fim. E quando ela tiver fim, o que você vai fazer para você continuar esse hábito? Então, começar, por exemplo, fazer um hábito, ah, não, vou criar o hábito de tomar água logo de manhã, por exemplo, ou de fazer atividade física pela manhã. É muito mais fácil do que, por exemplo, você fazer atividade física muitas vezes à noite, que você está mais cansado, que você está mais estressado, que você já passou por um monte de coisa durante o dia. Então, a força de vontade, ela vai ser importante para você começar, mas ela não vai ser a única coisa que você vai precisar para você tornar isso automático, tá? Então, coloquei aqui um exemplo. Uma pessoa que vai na academia às 6, 7 horas da manhã, é mais fácil para ela criar esse hábito do que você ir durante o dia, ou do que você ir nesse período da noite, tá? À noite a gente está mais cansado, o dia já passou, enfim, já aconteceu um monte de coisa. É claro que eu estou dando aqui esse exemplo, mas pode ser que para você funcione de uma outra forma. Então, você precisa descobrir como para você vai ser fácil criar esse hábito. Ah, não, Fernanda, eu percebo que para mim fazer atividade física à tarde e à noite é muito melhor do que de manhã, porque de manhã eu estou super lenta, não tenho vontade de fazer nada. Ok, então descubra você o seu jeito de fazer esse hábito dar certo e ele se tornar automático, tá? Bom, e aí eu vou trazer para vocês aqui algumas ações para vocês começarem aí a executar isso. Tem uma frase que eu já falei para vocês também, que é todo resultado ele precisa de uma ação. Então, se você quer o resultado, querer o resultado não basta. Você precisa agir. Então, o resultado ele só vem depois que você começa a agir, tá? Então, vocês vão aí pegar papel e caneta e vocês vão começar a anotar isso aqui, tá? Então, você vai avaliar como têm sido os seus dias, como você tem se alimentado, quais são os seus sentimentos, quais são as ações. Você tem ficado estressado? Como tem sido o seu sono, como tem sido a sua ansiedade. E isso precisa estar muito claro para vocês. Nutrição, alimentação, emagrecimento, melhora de saúde vai muito além do alimento em si. Tem outros fatores que são tão importantes quanto o próprio alimento, quanto a própria alimentação. Então, os sentimentos, as emoções, o estresse, o sono, tudo isso influencia no seu comportamento alimentar. Tudo isso influencia em questões que você precisa melhorar, em hábitos que você precisa melhorar. Então, pega esse papel e anota. Meu dia tem sido mais estressante? Não, meu dia tem sido calmo, mas eu tenho ficado ansiosa no final do dia por x motivo.
Como tem sido a minha alimentação durante o dia? Normalmente, quando a gente tem um dia mais estressante, um dia que a gente não dorme bem, que a gente está mais ansioso, normalmente a nossa alimentação não é tão legal. A gente tende a comer comida com mais carboidrato, com mais açúcar, com mais gordura, tende a gente comer fora do horário. Então, prestem atenção em todos esses itens, né? Façam essa listinha aí. Depois que vocês fizeram essa lista, comecem a avaliar e vai escrevendo. O que precisa ser mudado? Quais são os hábitos que você precisa deixar de lado, né? Faça essa lista. Ao lado de cada mudança, de cada hábito que você precisa mudar, você precisa escrever o que você precisa fazer, né? E quais são esses sentimentos, as emoções e os pensamentos e o afeto que está relacionado com essas ações? Então, por exemplo, eu identifiquei aqui que eu preciso fazer atividade física, tá? Quando eu penso em fazer atividade física, qual que é o sentimento que eu tenho? Eu fico achando que é tipo, para mim, nossa, eu não gosto. Não gosto de fazer atividade física, tá? E como você se sente quando você pensa, eu me sinto ansioso, me sinto estressado, já quero desanimar, já quero parar. Então, coloquem ao lado de cada hábito o que você pensa, o que você sente. Por quê? Quando você começar a sentir isso, isso vai estar claro para você. Só que também, anote também junto qual que vai ser a recompensa a longo prazo que você vai ter, a médio e a longo prazo, fazendo essa mudança de hábito. E isso também precisa estar claro para você se manter motivado, né? Outra coisa, se cerque de pessoas e de situações que vão te manter motivado e inspirado a continuar a fazer essa ação, né? Então, parece muitas vezes que é muito complicado, né? E realmente a gente sabe que é complicado realmente a gente mudar a nossa alimentação. Mas a gente sabe também que ao longo do tempo, conforme a gente vai mudando, né? Isso vai trazendo para a gente resultados positivos. Então, a gente vai vendo mudança no nosso comportamento, nas nossas emoções, no nosso corpo, na nossa saúde. E é isso que a gente vai usar para motivar, né, que a gente vai usar para motivar a gente no dia a dia e a gente realmente não desanimar aí a longo prazo, tá? Pensem no seguinte, que esses pensamentos, tanto positivos quanto os pensamentos negativos, esses pensamentos, eles estão limitando a sua mudança. O pensamento negativo, ele vai te limitar a mudança que você precisa ter. O pensamento positivo, ele vai alavancar o seu resultado. Ele vai alavancar esses hábitos, né, de forma positiva que você precisa mudar no seu dia a dia. Então, pensem no seguinte, se eu estou cercada, se na minha cabeça só tem pensamentos negativos relacionados a essa mudança de hábito, então quais são os pensamentos positivos que eu vou ter para melhorar isso? Então comece a equilibrar isso, né? Para cada pensamento negativo, crie aí pensamentos, 2, 3 pensamentos positivos que vão te levar para o resultado e para a mudança de hábito que você precisa ter. Mudar hábito não é fácil, mas é possível. Não estou falando só de hábito alimentar, mas estou falando de hábito da vida toda, do nosso estilo de vida como um todo, tá? E por isso eu quero finalizar com vocês com essa frase. Decisão só é decisão se ela vier acompanhada de atitude, se ela vier acompanhada de ação. Então, se você decidiu, mas não está agindo, o resultado não vai vir, o hábito ele não vai ser mudado. Então a gente precisa decidir, mas entrar em ação. A gente precisa decidir e tomar uma atitude para que realmente esse hábito ele seja aí mudado.
Então, era sobre isso que eu queria conversar com vocês. Se vocês tiverem dúvida, quiserem mandar pergunta, é só colocar aqui na parte de mensagem que a gente vai estar conversando. Se você teve algum insight, pode mandar para a Nutri também. Fernanda, identifica que eu preciso melhorar isso. Me manda que a gente vai estar conversando e a gente está junto aí para que realmente você consiga mudar esses hábitos e que você consiga ter excelentes resultados, não só no seu tratamento nutricional, mas como no seu estilo de vida de uma forma geral, tá bom? É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham aí realmente gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, a Nutri está aqui para ajudar vocês. Até mais. Tchau, tchau.